Bom dia, meu nome é Débora Flores, eu sou arquivista da Universidade Federal de Santa Maria, membro do grupo de pesquisa Dríade, e venho aqui falar nesse evento alusivo ao Dia Mundial da Preservação Digital da Rede Cariniana sobre metadados, e trazendo uma abordagem um pouco mais prática, com alguns exemplos de aplicação dos metadados no contexto arquivístico, no contexto de um CIGAD, dentro do sistema da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, vamos lá, então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa realidade, então, nesse contexto de documentos arquivísticos e do metadado enquanto elemento, né, de organização e de descoberta das informações contidas nos documentos arquivísticos. Então, esses documentos, eles são alvo da gestão, né, documental, onde eu tenho classificação arquivística, eu tenho a avaliação, eu tenho a descrição dos documentos, a descrição arquivística desses documentos, e eu tenho o acesso desses documentos, né, e a busca por informações dentro dessa base, e documentos que vão servir para compliance, para acesso, para, né, de maneira confiável, e principalmente com o foco principal sempre da preservação daquela documentação que é documento histórico, que é informação histórica, que vai servir como base para a memória institucional, para a memória da sociedade. Então, para a gente chegar, né, nessa preservação, a gente precisa olhar um pouquinho como que esses documentos são produzidos. E aí a gente tem, no momento que eu vou produzir determinado documento, sempre vou ter um contexto tecnológico associado a essa produção, eu vou ter uma estrutura administrativa, vou ter, então, um arcabouço onde eu posso delinear algumas informações como identificação tipológica, os procedimentos que foram usados, as atividades envolvidas na produção dessa documentação, e tudo isso dentro de um âmbito legal, né, do âmbito jurídico, do âmbito administrativo. Tudo isso, ele traz o conceito de contexto de produção de documentos. E esse contexto de produção, ele vai dizer muito do porquê que eu tenho esse documento, como que esse documento se relaciona com outros documentos da mesma instituição, do mesmo fundo, da mesma organização. Então, na produção, nós já temos vários requisitos de como esse documento vai ser produzido ou deve ser produzido e quais os metadados associados a essa produção. Para fazer essa identificação, principalmente do contexto de produção, nós temos várias ferramentas, como, por exemplo, o mapeamento de processos. Quando eu estou trabalhando documentos num contexto de produção ativo, de uma instituição ativa que está emitindo documentação, eu vou ter esse fluxo, né, de como as coisas acontecem dentro daquela instituição muito presente. E aí eu vou poder trabalhar desde a produção, aí perpassando pela utilização. Como que eu vou usar essa documentação, para que eu vou usar essa documentação, e quais as características que circundam nessa utilização, que vão me dar um nível de confiabilidade de uso dessas informações. E lá para frente, eu vou ter a preservação do documento, visando a garantia de acessar esse documento no futuro, visando proteger a memória da instituição, da organização. Então, em se tratando de documento digital, eu sempre falo que a preservação dele começa mesmo antes dele ser produzido. Que quando eu consigo fazer essa análise dos documentos que eu vou produzir e começo a ter uma qualidade na produção do documento, consequentemente, eu vou ter uma qualidade na preservação do documento. Então, na UFSM, a gente começou a trabalhar, quando olhamos para as políticas de preservação digital, instituímos políticas de preservação digital, mas nós entendemos que precisávamos olhar para como esses documentos estavam sendo produzidos, quais os metadados a gente já estava capturando no momento da produção, no momento da aquisição de um documento para o sistema, e aí a gente chegou a um modelo conceitual que a gente tem utilizado na nossa instituição, que passa, então, por um sistema de negócio que envolve, né, todas as áreas de gerenciamento, de gestão da instituição, e que ele incorpora requisitos de CIGAD. Então, eu tenho um CIGAD vinculado a esse sistema institucional que obedece aos requisitos do nosso modelo
de requisitos, né, que é o EARC Brasil, que é utilizado no escopo, né, de instituições públicas brasileiras. Esse SIGAD, ele vai alimentar a minha base de dados com os documentos, com os meus componentes digitais e também com os metadados. E esses metadados, eles já são pensados, já são estruturados, olhando como que eu vou preservar, como que eu vou levar isso para o meu repositório. Então, quando eu estou produzindo o documento, eu já estou capturando metadados que vão servir para montar os pacotes de submissão para o meu repositório, que aqui na instituição a gente utiliza o arquivo EMAT. E esses mesmos metadados já vão subsidiar os meus pacotes de difusão nas minhas plataformas de acesso. Então, eu consigo, né, fazer um ciclo em que eu alimento o meu SIGAD, que captura esses documentos, que adquire esses documentos, já olhando lá para o repositório. Então, eu faço a integração do SIGAD com o repositório de uma forma automática, automatizada, porque eu já tenho os elementos que eu preciso para enviar os pacotes de forma a não romper nessa cadeia de custódia, essa cadeia de preservação. Então, tudo isso, ele traz esse conceito que a gente fala de contexto de produção, né, dentro da norma ISDF, que é a norma internacional de descrição de funções, a gente tem, né, essa vinculação entre as entidades, né, os órgãos, as pessoas que exercem funções, e essas funções resultam em documentos que são produzidos por essas pessoas e gerem essas, tanto essas funções como esses documentos. Então, nós nos baseamos muito nesse conceito de olhar para as funções e olhar para o processo de negócio, porque através do mapeamento, né, de atividades, mapeamento de funções, a gente consegue extrair exatamente esse contexto em que o documento é produzido. Então, aqui na UFSM, a área de arquivo, do arquivo, ela é a responsável pelo mapeamento de processo institucional. E nesse mapeamento a gente já identifica várias questões, as questões de requisito de alinhamento de sistema para que eu tenha essa conformidade no momento de produzir, ou de adquirir um documento, eu vou ter também um alinhamento com a Lei de Acesso à Informação, com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, no mapear o processo, a gente já identifica todas essas questões e trata essas questões com as áreas envolvidas, a área de negócio, a área da TI, da tecnologia da informação, dos sistemas, e já faz, né, então, todo esse alinhamento para que a gente possa chegar, então, no SIGAD, no sistema que vai receber essa documentação, já com esses metadados identificados. Vários desses metadados, eles são de preenchimento da pessoa, do usuário que está incluindo, mas a gente sempre tenta deixar o mínimo possível de interação de dados para serem preenchidos. A maior parte a gente extrai do próprio sistema, então o usuário logado, que metadado vai alimentar, a data que o documento foi assinado, a data que foi incorporado no sistema, e os campos que eu trago vínculos já pré-existentes para simplesmente selecionar e não descritivos. Então, o máximo possível que eu consigo trazer de metadados que são capturados, né, já previamente mapeados e capturados junto com o meu sistema, melhor, porque daí a gente diminui a margem de ter metadado faltando ou de ter metadado equivocado, né? Além dos metadados no momento da produção e da captura, eu tenho também a relação dos documentos, eu consigo estabelecer vínculo entre os documentos. Por exemplo, uma apostila que faz uma alteração numa portaria já pré-existente. A gente começa a conseguir relacionar os documentos entre si, fazendo essa vinculação, então, que dá esse contexto dessa organicidade, como que esses documentos são produzidos e acumulados, mantendo essa relação de produção. E aí a gente tem, então, o nosso sistema, que a gente chama de portal de documentos. Esse portal, ele é o nosso grande SIGAD, ele também recebe as questões de processo eletrônico, mas todo e qualquer documento que o sistema recebe, né, seja ele um processo, seja ele um documento avulso, ele está no escopo dessa gestão de documentos, baseada num plano de classificação e baseada sempre na tipologia. Então, eu sempre vou ter um tipo documental
associado a todo e qualquer documento que vai ser incluído no sistema. Esse tipo documental já carrega vários elementos de configuração, onde eu vou estabelecer, né, quais os dados, quais os metadados, quais os atores que vão estar envolvidos, e essas informações eu sempre trago daquele mapeamento que eu faço previamente do meu processo. Então, esse portal, ele disponibiliza os documentos para consulta, ele é um portal que tem acesso público, né, o usuário não precisa estar logado para acessar os documentos do portal, porém, tem elementos que ficam disponíveis dependendo do nível de autorização que a pessoa vai ter para visualizar essa documentação. Então, essa consulta mais, digamos assim, personalizada, ela vai ser para atender algumas questões da LGPD, né, da LAI, mas todos os metadados, todos os dados do documento ficam disponíveis no modo público. Porém, o conteúdo muitas vezes fica restrito por ter, né, alguma informação restrita que não pode ser acessada pelo público. Esse portal, ele disponibiliza, então, além dos dados do documento, o documento também. Então, esse documento pode ser um documento digitalizado, pode ser um documento nato digital, que foi incorporado ao sistema, ou que foi produzido no sistema, mas ele, então, dá essa característica de acesso não só ao componente, mas também a esse entorno, que é aquilo que eu falei. Todo esse conjunto de elementos de produção ou de aquisição, com todos esses metadados previamente mapeados. Então, quando eu vou incluir, vou vincular um documento ao sistema, eu vou ter que escolher em qual classe aquele documento está vinculado, qual a tipologia documental. É um histórico escolar de graduação, então esse histórico escolar de graduação tem um código de classificação que vai me trazer uma série de configurações para que eu possa incluir ele dentro do meu sistema. Então, esses dados, né, sobre o documento, eles acompanham os componentes digitais daquele documento, alguns com acesso restrito, e sempre que o acesso vai ser restrito, vai estar identificado o porquê que ele está restrito, e alguns, né, que são ostensivos, a pessoa vai clicar e vai ver o documento. Então, eu tenho o documento simples, em que é simplesmente uma ata, que é um componente só, um PDF só da ata, e eu tenho documentos compostos, como um processo eletrônico, que tem vários componentes, vários itens, um dossiê, que são vários itens, né? E aí a gente vai ter os metadados desse contexto todo. Eu vou ter os metadados do documento, eu vou ter os metadados do componente digital, do próprio plano de classificação, e isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, esses metadados, eles ficam dentro desse sistema, né, na visualização pública, associados sempre, né, a essa documentação, eles ficam, não digo escondido, mas eles não ficam todos os metadados visíveis, né, eles ficam numa área específica para quem tem aquele interesse de uma pesquisa mais aprofundada nos metadados, não precisa ir lá e pedir para a área de arquivo, não precisa abrir uma solicitação para ver os metadados. Esses metadados, eles ficam públicos, então a pessoa vai entrar ali naquele campo metadados e vai enxergar todos os metadados daquele documento. Então, a gente vai ter várias categorias de metadados. Nós trabalhamos hoje com 3 padrões, o Dublin Core, o EARC Brasil, a gente trabalha também com o formato ISAD e com alguns metadados específicos da UFSM, que são metadados que não estão em nenhum desses modelos, mas que são extremamente necessários para algumas atividades e para algumas normativas, inclusive, como o próprio conceito, no caso das instituições de ensino, né, superior, tem normativas do MEC que pedem dados, elementos, por exemplo, data e hora da digitalização do documento, é um metadado obrigatório na legislação de acervo acadêmico, que não está previsto em nenhum desses elementos. Então, a gente vai criando também alguns metadados próprios da UFSM. Porém, a gente faz uma equivalência desses metadados. Então, eu sei que o metadado 4 do Dublin Core equivale ao metadado 1.5 lá do EARC. Então, eu consigo, né, ter essa equivalência, e todos esses metadados, eles ficam apresentados de modo público, né, então a pessoa vai
acessar ali no portal e ver todos os metadados que foram capturados. Então, ali eu tenho metadados, como eu mostrei, do Dublin Core, eu tenho metadados EARC, tenho metadados ISAD e metadados da própria UFSM. E internamente no sistema a gente tem equivalência, né? Então eu vou gravar aquele metadado e eu sei que ele vai alimentar aquele metadado de cada um daqueles padrões. Então eu tenho também os metadados do componente digital, então o metadado do documento e o metadado do componente. Então aquele PDF que foi posto ali, ou aquele .jpeg, né, aquele arquivo específico também tem os seus metadados, que no caso é chamado de metadado do componente, no caso do EARC Brasil. Então, eu vou ter ali a identificação do componente digital, formato de arquivo, ambiente, e todos esses dados ficam também visíveis para qualquer usuário que está navegando pelo portal poder identificar. Então, não é preciso fazer uma solicitação, ele está nessa configuração já de acesso público. E aí eu vou ter também os metadados do plano de classificação. Então, o próprio plano de classificação, no momento em que eu gerencio essas classes, que eu crio uma classe nova, que eu desloco uma classe, então toda vez que o plano de classificação ele é atualizado, por exemplo, eu preciso, às vezes, mudar o nome de uma classe, ou preciso criar uma tipologia que não estava prevista. Todas essas alterações no plano de classificação vão gerando metadados do plano de classificação e vão gerando eventos de gestão no meu plano também. Então, todos esses eventos do item também vão ficando como metadados associados ao plano de classificação. Então, aqui a gente tem um exemplo lá de uma tipologia do plano de classificação, em que eu tive 2 eventos. Eu tive o evento de abertura de classe, e aí eu vou registrar os metadados desse evento de abertura de classe. Depois eu tive um deslocamento de classe, onde eu tenho o valor anterior, né? Então, como que ele era antes? Antes ele estava naquela outra classe e foi migrado para uma nova. E tudo isso vai registrando esses metadados que vão ficando também registrados ali, né? Tudo em visualização pública. Vou entrar ali, vou ver EARC, qual o código, né? Qual a categoria de metadado, qual o código, o descritor daquele metadado e o valor daquele metadado. Então, essa é a forma de conseguir registrar todos os metadados associados tanto ao documento, aos componentes desse documento e ao plano de classificação e os eventos que ocorrem com esse documento dentro do sistema. Então, eu vou ter um evento de deslocamento de classe que vai ficar registrado, o usuário que fez o dia, né? Então, o valor anterior, o novo valor. E tudo isso, quando a gente pega o modelo de entidade e relacionamento, que é o MER, do EARC Brasil, por exemplo, onde nós temos, né, todos os itens específicos de classe, de eventos de gerenciamento da classe, onde a gente tem os componentes digitais com os documentos, os eventos de gestão desses documentos, a gente visualiza que o sistema ele já está mostrando, então, tudo isso de forma já estruturada e com as suas devidas relações, né? Então, nós aplicamos isso dentro do SIGAD, dentro do nosso sistema, e a gente tem algumas aplicações em sistemas específicos. Então, eu tenho lá um sistema, por exemplo, que vai trabalhar um tipo processual específico. Eu também vou trazer esse mesmo conceito. Então, o conceito, a política de gestão e preservação digital dentro da instituição, ela vai sempre seguir essa mesma dinâmica. Eu vou ter um sistema informatizado que vai receber documentos dentro desse padrão, que vai descrever os metadados, que vai ter, né, esses metadados dentro da base, junto com os componentes, e esses metadados são dentro dos padrões já estabelecidos, né, institucionalmente, e eu vou levar esses metadados junto já para dentro do repositório. Então, eu faço todo o ciclo, né, desde a produção até a preservação e depois o acesso com esses metadados vinculados. Então, a gente, né, gostaria de ter trazido esse exemplo para mostrar, né,
a gente vê muito aluno, muito, né, muito profissional, às vezes recém-formado, que nos pergunta como que, né, quer pegar um sistema e quer ver, quer na prática sentir como que se dá a vinculação do EARC Brasil, da ISAD, né, como que eu vejo esses metadados, né, muitas vezes não é palpável. E quando a gente traz esse exemplo do nosso sistema que tem sido utilizado, principalmente adaptado, né, para que os metadados sejam algo presente, para que a classificação arquivística seja algo presente, desde o momento que eu estou produzindo, adquirindo, divulgando, né, fazendo acesso a esse documento, é algo que a gente, né, gosta de trazer como uma prática. Olha, é possível fazer, a gente tem esse sistema que está fazendo, né, tem alguns outros sistemas que também estão caminhando para isso, estão, né, trazendo essa questão muito presente, principalmente pelo fato de que a preservação digital, ela vai depender muito do, como eu falei, da qualidade de como eu produzi, de como eu recebi e de como eu gerenciei esses documentos digitais ao longo, né, do ciclo de vida dele. Então, não adianta eu pegar um documento que não foi capturado metadado, que não foi incorporado metadado, e querer descobrir esses metadados somente na hora de mandar para o repositório, porque eu não vou ter esses dados, e se essa documentação for uma documentação já acumulada com mais tempo, eu não vou ter mais as referências de como que esse documento foi produzido, por quê, né, todo esse entorno, né, que diz respeito à produção, e que vai me trazer muito da confiabilidade. Então, por que esse documento vai ser mais confiável ou menos confiável? É todo esse entorno, é todo esse contexto de produção e são todos esses metadados que vão me ajudar, né, a fazer a preservação de uma forma confiável e a acessar esse documento também, né, muitas vezes por meio desses metadados que eu vou, né, ter toda essa clareza de entender a produção desse documento. Então, a gente fica à disposição, né, de todos os colegas que quiserem conhecer um pouco mais a fundo, né, a gente pode fazer demonstrações, enfim, estamos abertos, né, a receber visitas técnicas e parcerias para trabalhar nesse sentido, porque esse é um universo que a gente tem muito ainda a explorar e com certeza não é uma temática que vai se esgotar tão logo, né, porque cada dia surgem novos conceitos, novos padrões, inclusive de metadados, e a gente precisa estar evoluindo sempre, como tudo no universo da tecnologia e da preservação digital. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo espaço, a gente poder trazer um pouquinho da nossa realidade, e um abraço a todos.